Livro Vença a Guerra na Sua Mente. Mude o seu posicionamento, mude a sua vida. Capítulo 4, Parte 2. O princípio da reconexão. Reconecte o seu cérebro e renove a sua mente. Fios cruzados e círculos viciosos. O meu primeiro carro não foi um Buick Century 1969 normal, mas a versão com aerofólio atrás. Eu duvido que o carro do seu vô tinha um aerofólio. Mas você deve me perguntar, qual é a cor? Ah, fala sério. Qual cor você acha que alguém tão descolado como eu teria? Sim, marrom. A cor do meu carro era um marrom daqueles bem feio. Sim, inclusive o aerofólio. Mas espere, eu mencionei as águias? O meu Buick Century tinha um adesivo de águia de cada lado, logo em cima dos pneus dianteiros. Aquelas águias majestosas estavam pousando, com as garras para fora, prontas para agarrar um galho de árvore e proclamar liberdade a todos. Eu estava pronto para impressionar as garotas com as quais eu cruzava no estacionamento da escola. Mas tinha apenas um problema. E não era minha monocelha, nem o meu corte de cabelo desgrenhado do tipo Chitãozinho Chororó. O problema era o sistema de som de fábrica que a Buick havia instalado no meu carro. Mas eu não poderia culpá-los. Então, tive que fazer um upgrade da minha habilidade de dirigir pelas ruas com um tuti-tuti-tuti poderoso. Adquiri o sistema de som automotivo mais legal que eu pude encontrar. Agora sim, finalmente eu poderia escutar minhas bandas de rock favorita com estilo. Não só isso, mas eu poderia escutar com um áudio supersônico, estéreo, grave e tão alto de fazer o ouvido sangrar. Mas havia apenas um problema: ter gastado todo o meu dinheiro comprando um sistema de som que significava que eu não podia pagar um profissional para instalá-lo. Não, sem problemas. Eu poderia instalar. Não seria tão difícil, né? Porém, eu tinha e ainda tenho dificuldade com coisas técnicas. Mal consigo instalar uma fatia de pão em uma tostadeira. Colocar meu novo sistema de som naquela época, sem ter o YouTube para me ensinar a fazer qualquer coisa, foi um pesadelo. Após passar o dia inteiro trabalhando na instalação, eu ainda não tinha conseguido fazer a coisa funcionar. Por fim, à noite, com as águias do meu carro planeando sobre a luz do luar, consegui fazer com que o som funcionasse. À medida que o dia raiava, o volume aumentava. Louvado seja o Senhor, que me ajudou a escutar meu rock and roll. Entretanto, na manhã seguinte, aconteceu uma tragédia. Quando eu liguei o carro e apertei o botão para ligar meu sistema de som das galáxicas, já esperando ouvir uma versão perfeita e equalizada do meu rock, nada aconteceu. Meu estéreo, recém-instalado por mim e novinho em folha, não funcionou. Apertei o botão novamente, apertei com mais força e nada. Não consegui ligá-lo o dia inteiro. Então, magicamente, naquela mesma noite, voltou a funcionar. Na manhã seguinte, ele não ligava. À noite, misteriosamente, ele voltava à vida. Dia após dia, a mesma coisa. Durante o dia, nada. Durante a noite, funcionava. Eu identifiquei o padrão, mas não consegui encontrar o problema. Alguns de vocês são mais espertos do que eu em 86. Já diagnosticaram o problema certo? Por que o sistema de som do meu carro só funcionava à noite? Bem, qual dispositivo você tende a ligar somente à noite no seu carro? Bingo! Eu havia trocado os fios. Em vez de conectar o som do carro na fonte de energia correta, eu o havia conectado aos faróis. Então, só era possível ouvir música com os faróis ligados. Pelo resto da vida do meu Buick, com aerofólio, eu era o cara que dirigia às 2 da tarde com os faróis ligados para poder ouvir Bon Jovi. Infelizmente, eu não estava vivendo pela oração. Estava vivendo pelo poder dos faróis do meu carro. Porque parece que a nossa vida não está funcionando quando precisamos que funcione. Porque temos falta do poder para viver de forma que queremos. Porque muitas vezes tomamos tantas decisões irracionais e prejudiciais. Porque tentamos mudar, mas acabamos fazendo coisas que odiamos. Porque conectamos os fios errados. Você trocou os fios. Todos nós fazemos isso. A razão pela qual tomamos essas decisões ruins é devido a como nosso cérebro funciona.
Precisamos de uma solução que combine com a forma como pensamos. Além de reconhecer os padrões não saudáveis, temos que identificar o problema por trás deles. Pare o carro, engatilhe para baixo dele e descubra o que há de errado. Se quisermos vencer a guerra na nossa mente, temos que estar dispostos a reconectar os nossos padrões de pensamentos e reconectar o nosso cérebro. No Alasca, há apenas duas estações: inverno e o mês de julho. Quando o clima fica mais ameno no verão, a neve derrete e as ruas de terra ficam lamacentas. Os carros passam por elas, criando rastros bem fundos. Há uma placa ao longo de uma estrada no Alasca que diz: escolha seu rastro cuidadosamente. Você percorrerá os próximos 100 quilômetros nele. Todos nós sabemos como é estar preso em um caminho sem conseguir sair dele. Pensando os meus pensamentos, fazendo as mesmas coisas, enfrentando os mesmos problemas. É como se estivéssemos presos em uma estrada lamacenta sem esperança. E quando o rastro fica muito fundo, quando os pneus estão totalmente cobertos, é possível largar o volante e deixar o veículo seguir sozinho na estrada, preso em uma só direção, sem opção de sair ou se desviar, até que o rastro de lama termine. Então, falemos sobre como o nosso cérebro funciona. Todo pensamento que você produz gera uma mudança neuroquímica na sua mente. O seu cérebro literalmente se redesenha ao redor deste pensamento. O cérebro é um centro de comando que direciona as partes do seu corpo através dos neurônios. Os neurônios se conectam para criar mensagens. A mesma mensagem enviada múltiplas vezes vai criar uma via neural. A presença de uma via neural torna um pensamento mais fácil de ser processado e seu corpo passa a enviar aquela mensagem novamente com mais facilidade. Pense nas vias neurais como rastros no seu cérebro. Agora, como os rastros são criados? Nossos pensamentos repetidos criam uma rota em nosso cérebro. Repetindo vias neurais são rastros cerebrais. Esses rastros são muitas vezes aprofundados pelo feixe de nervos na base do nosso tronco cerebral, conhecido como Sistema de Ativação Reticular, o SAR. O SAR peneira milhões de arquivos sensoriais enviados para o nosso cérebro e o agrupa de acordo com a relevância e similaridade. Ou seja, se a informação nos mantiver vivos, evitar problemas, impedir perigos ou trouxer prazer, o SAR é ativado. É o seu sistema cerebral para filtrar os arquivos da sua vida e permitir que você foque no que é mais pertinente e ignore o resto. Nosso SAR também utiliza as nossas crenças estabelecidas para ocultar informações sendo recebidas. Isto é parte do motivo pelo qual, muitas vezes, recebemos o esperado. Se você permanecer pensando que é uma vítima e que nunca vai conseguir um trabalho ou um relacionamento duradouro, estará treinando seu cérebro para buscar evidências que apoiem essa crença e para filtrar evidências que não a apoiem. Você condiciona o seu cérebro a reforçar aquilo que já acredita. Você cria rastros de uma vítima. Os pneus seguem os rastros. Você abandona o volante e viaja pela estrada da vítima. Seu cérebro é criado para buscar padrões e criar vias neurológicas para ajudá-lo a continuar pensando nas coisas em que costuma pensar e continuar fazendo as coisas que costumam fazer. É por isso que ter novos pensamentos ou tentar novas coisas é esquisito pela primeira vez. Lembra que quando você tentou andar de bicicleta, ou tocar piano, ou estudar matemática pela primeira vez, você achava que nunca ia conseguir. Porém, à medida que continuamos tendo aquele pensamento, ou fazendo aquela coisa, vez após vez, torna-se mais fácil. Com exceção, talvez, da matemática. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? O ditado, a prática leva à perfeição. Faz mais sentido para você agora, não faz? Ter aquele pensamento ou fazer aquela coisa vez após vez, eventualmente torna-se algo mais fácil. Lembra-se de como você ficou bom em explicar seu hobby favorito ou praticar um esporte
ou jogar um jogo? Quanto mais você praticava, mais fácil se tornava. Sem saber, você criou esses caminhos neurais bem viajados que tornaram mais fácil alguma coisa antes que era difícil. Quanto mais fazemos algo, mais natural ela se torna. É claro, você já sabe disso, mas talvez você nunca tenha entendido o porquê. À medida que uma via neural é formada no seu cérebro, ter um pensamento ou executar uma ação pode passar de muito difícil para muito fácil. Com bastante repetição, cair em uma via neural se torna automático. Deus criou vias neurais para serem algo bom. Quando aprendeu a dirigir, você não tinha segurança em si mesmo. Você se atrapalhava, acelerando um pouco e freando muito, e girando o volante para o lado errado enquanto estava de ré. Hoje, dirigir é algo simples para você. Alguma vez, enquanto você dirigia, desligou em pensamentos profundos e depois de alguns minutos, de repente, voltou à realidade? Quem estava dirigindo enquanto você estava momentaneamente ausente? Você mesmo. Como? Através das vias neurais que desenvolveu. A repetição formou trilhas úteis. No entanto, por causa de nosso pecado, as vias neurais também podem ser algo ruim. Mas por quê? Pela mesma razão que você se sentiu esquisito da primeira vez em que tentou satisfazer seus desejos depressivos com chocolate. Pensou sobre si mesmo como uma vítima que nunca consegue vencer. Reagiu a uma experiência ruim, fazendo compras e gastando dinheiro demais. Espalhou uma fofoca irresistível, porém ofensiva, sobre um bom amigo. Sentindo-se desconfortável, você pensou: ah, isso é besteira. Mas também recebeu uma sacudida de prazer. Essa mistura é uma química que o seu cérebro libera, chamada dopamina. Essa pequena intensidade natural é a forma do seu cérebro te dizer: eu gosto disso. Vamos pensar isso de novo? Vamos fazer isso de novo? Então, você repara naquela pessoa da academia de novo, bebe outra taça de vinho quando está estressado, ou mente para um amigo a fim de se livrar de algo. Dessa vez, você não se sente tão estranho e ganha outra dose de dopamina. O que te leva a repetir todas essas ações? A terceira vez é mais fácil ainda. Mas por quê? Porque você estava desenvolvendo uma via neural. Faça a mesma coisa o bastante e você cairá automaticamente nesses rastros. Você foi criado para desenvolver hábitos, que são os rastros neurais, e cair neles de uma forma suave e eficaz. Isso é útil para escovar os seus dentes, porém é perigoso para quem come demais. Se você se encontra em rastros não saudáveis, aqui vai uma boa notícia. Deus nos deu uma saída. E você não tem que esperar até estar dirigindo no Alasca no inverno. Na parte 1, trabalhamos em identificar as mentiras nas quais acreditamos. Concordamos que a mentira pode ser difícil de detectar. Então, é útil identificar os problemas que nos assolam. À medida que você pensa sobre os seus pensamentos, talvez perceba algum padrão de pensamento muito perigoso. Isso acontece comigo. Somos sábios se reconhecermos esses rastros mentais pelos quais viajamos repetidamente e que nos desviam do caminho aonde sabemos que Deus quer que estejamos. Um dos meus rastros mentais mais frustrantes envolve finanças. Sempre sou tentado a acreditar na mentira de que posso encontrar segurança no dinheiro e não em Deus. Estou sendo real aqui. Porém, em meu coração, eu sei o que creio que Deus é meu provedor. Ainda assim, meus pensamentos caem na armadilha do mesmo velho rastro da preocupação de que não terei dinheiro bastante para prover segurança e estabilidade para as pessoas que eu amo. Então, identifiquei uma mentira na qual acredito e que me leva a um rastro mental de derrota. O que devo fazer agora? Você já aprendeu no capítulo anterior a fazer perguntas investigatórias. Por que acredito nessa mentira? Quando essa falsa crença começou? E você? Qual é o seu rastro? Talvez, quando você era mais novo, a resposta da sua mãe para todos os problemas era comida.
Quando bebê, ela te dava mamadeira quando você chorava. Quando era criança, se você caísse ou machucasse o joelho, a solução era um curativo, mas também um sorvete. Na adolescência, quando seu coração era partido, ela fazia bolo de chocolate para você. O que aconteceu com você? Seu cérebro criou uma via neural. Neurônios se conectaram vez após vez, com a mesma mensagem. Se você estiver magoado ou zangado, triste, coma algo. Console-se com a comida. Agora, comer é a sua resposta automática para um problema. Talvez, no seu primeiro dia de aula, você foi o último a ser escolhido na aula de educação física. Você tentou processar aquele novo sentimento estranho, mas o que aquilo significava? Depois, o seu pai te tratou de uma forma injusta, e você sentiu que algo parecia familiar, muito parecido com o que você sentiu na escola. Durante todo o ensino fundamental, seu irmão ou sua irmã era mais popular que você. Então você pensou, e talvez inconscientemente, hum, isso é tipo o que aconteceu no primeiro dia de aula e com o papai. Depois, seus pais lhe disseram que iam se divorciar. O quê? Por que isso está acontecendo comigo? Os pais dos meus amigos não são divorciados. Coisas ruins sempre acontecem comigo. Parece que eu tenho uma maldição. O que aconteceu com você? O seu cérebro criou uma via neural. Você começou a entrelaçar essas experiências diferentes e aleatórias, porém similares de certa forma, em uma história que contou para si mesmo. Você começou a acreditar na mentira que agora você é uma vítima, que você não consegue vencer, que as pessoas sempre te magoam. Agora, não importa o que aconteça, a sua reação habitual é pensar que alguém vai te causar mal e algo vai dar muito errado para você. Talvez você tenha ido para a faculdade e tenha se sentido muito sozinho. Você ainda não tinha amigos e sentia que não se encaixava em nada. Tudo o que tinha era o cartão de crédito dos seus pais. Então, você foi no shopping e comprou roupas novas. Ter algo novo e bonito, imaginando como ficaria bem em você. Levou seu cérebro a liberar dopamina. Aquela sensação boa foi a primeira vez que você sentiu em semanas. E o seu cérebro respondeu: Nossa, que sensação boa! Faz isso de novo. E você vai lá e faz. Agora você criou uma via neural e tem repetido a mesma coisa por tanto tempo que é como se você estivesse preso em círculos. O plano original de Deus para você é ter uma mente pura, porém ela foi violada. E você começou a ter pensamentos que nunca planejou ter. Vemos fios cruzados. Os eventos da vida normal continuam acontecendo justos ou não, intencionais ou não. E nós transformamos a oportunidade de uma conexão ruim que criou um padrão nocivo que gerou um rastro tóxico. A menos que você decida quebrar o padrão, nossa vida continuará se movendo na direção errada. É um círculo que nunca chega a lugar nenhum. É normal, fácil, o mesmo velho caminho. Imagino que você deseja algo diferente, algo melhor. Talvez esta seja a única razão pela qual você escolheu este livro. Finalmente, eu reconheci as consequências não intencionais dos meus rastros financeiros e percebi que eu tinha que mudar. A verdade é que nós tínhamos o suficiente. Porém, minha família ainda estava sofrendo. Não por falta de dinheiro, mas devido à mentalidade que estava sendo passada para as minhas filhas. Eu pensava que não podia adquirir bens materiais, mas a realidade é que eu não podia permanecer naquela situação, dirigida pelo medo. Minha família não tinha necessidade de nada, só de que houvesse uma mudança de paradigma em como eu enxergava as claras provisões e bênçãos de Deus. Meu cérebro tinha aqueles mesmos pensamentos há muito tempo. Então, eu precisava de uma solução que funcionasse com a forma como o meu cérebro trabalha. Eu tinha um rastro de pensamento. Agora, precisava que Deus me desse um novo rastro. Exercício 4. Reconhecendo os seus pensamentos e rastros. Neste exercício, quero que você escreva num papel qualquer episódio ocorrido na sua vida em que as mentiras criaram rastros no seu pensamento. Usando o que você escreveu lá no exercício 3,
E considerando os vários exemplos que compartilhei neste capítulo, peça a Deus que fale com você e te revele a origem dos seus rastros de pensamentos. Se possível, retorne à fonte. Mesmo que você descubra, ou não, onde essas coisas tiveram início, o principal objetivo desse exercício é escrever e enfrentar todo e qualquer rastro nocivo e doloroso que tem sido criado na sua mente. Você está caminhando em uma jornada pessoal, um passo de cada vez. Você pode levá-lo a uma mente renovada e a uma vida transformada. Capítulo 5. Criando um buraco de verdade. Há algum tempo atrás, eu fiz um voto solene de que pararia de ficar obcecado por e-mails. Decidi que toda vez que eu ouvisse o alerta de mensagem recebida, eu não sentiria a urgência de verificar imediatamente. E quando verificasse, não iria ficar lendo e relendo o que outra pessoa escreveu. E também não ficaria lendo e relendo minha resposta. Minha resolução digital durou. Bom, sinceramente, acho que nunca parei com a minha obsessão por e-mails. Meu voto não só durou, como nunca sequer começou. O problema, com a maneira como atacamos nossos problemas, é que vamos atrás deles. Focamos exclusivamente no comportamento ao firmar um compromisso de iniciar ou de parar de fazer algo. Você também já fez isso? Decidiu, talvez, até declarou que iria mudar? Talvez você tenha prometido: vou parar de fumar no 1º de janeiro, vou me alimentar de forma saudável e ir para academia todo dia, vou parar de ter relacionamento com quem não é bom para mim, estou cansado de perder meu tempo nas redes sociais, vou sair de vez. Chega, essa foi a última vez. Não vou mais ver pornografia de novo. Não vou exagerar, nem mentir, nem fofocar para ganhar atenção. Vou ler mais a Bíblia todo dia pela manhã durante o ano. Bom, seja qual tenha sido o seu voto, como ele vai? Eu diria que talvez não muito bem. Mas por quê? Mudança de comportamento não funciona, pois o foco está apenas em modificar o comportamento. Você não chegou à raiz do problema, que é o pensamento que produz o comportamento. Para ser mais específico, o problema é a via neural que leva ao comportamento. Suponhamos que você deteste uma árvore feia no seu jardim. Você quer se livrar daquela árvore. Por fim, decide que chegou a hora de cuidar do problema. Então, anda pelo jardim com um pequeno serrote na mão. Pega um galho feio e corta a árvore. Você sorri e volta para dentro de casa, cantando triunfante o hino da vitória. No dia seguinte, você se surpreende ao ver a árvore ainda firme e forte. Ao olhar pela janela, você pode quase jurar que ela estava dando um sorrisinho de volta para você. Eu sei, a analogia é absurda. Você nunca tentaria matar uma árvore cortando apenas seus galhos, pois os galhos, obviamente, não é o problema. A árvore é o problema. Na verdade, o sistema de raiz da árvore é o réu principal. Se não remover o sistema de raízes, ao remover a árvore, ela poderá crescer novamente. Bem, quando decidimos, eu vou parar de fazer algo, simplesmente estamos serrando um galho ou tomando uma pastilha para a garganta quando eu estou com tosse. Estamos ignorando o real problema da mentira na qual acreditamos e o rastro mental ao qual estamos presos, atacando os sintomas e não a fonte. Pensar que posso mudar um comportamento simplesmente removendo é loucura. O comportamento não é a raiz do problema. A via neural que me leva a ter aquele comportamento é realmente o problema. Se eu parar um comportamento, ele vai voltar, a não ser que eu remova a mentira da raiz do comportamento e a substitua da via neural que me leva ao comportamento. Aprendemos como remover a mentira e como substituí-la pela verdade. Agora, vamos descobrir como podemos criar uma nova via neural, ou melhor dizendo, uma escavação nova e útil. Isso vai nos ajudar a reconectar nosso cérebro e a renovar a nossa mente. A fim de garantir que entendemos do que estamos falando, vamos definir a diferença entre os nossos dois termos similares. Um rastro é tipicamente formado na lama e se torna um problema, até mesmo um perigo. Um rastro no solo é criado sem intenção
não tem propósito e requer conserto. Uma escavação é feita intencionalmente no solo a fim de criar um caminho para um recurso necessário. Uma escavação tem propósito específico e conserta um problema existente. Sabemos que o único antídoto para essa mentira é a verdade. É por isso que nossa primeira ferramenta foi o princípio da substituição. Remover as mentiras e substituí-las pela verdade. O antídoto para uma via neural negativa é uma nova via neural. Em vez de viver preso a um rastro profundo, você pode criar uma escavação da verdade mais profunda que o rastro, desviando o fluxo dos seus pensamentos dos caminhos antigos para os novos. Nós temos uma série de conjuntos de pensamentos que pensamos toda vez que somos provocados. Para você, o gatilho pode ser se sentir sozinho, ter medo de falhar, estar ao redor de pessoas que bebem, cair na mesma série de pensamentos de sempre. E ela o leva ao mesmo comportamento. Agora, iremos escolher estrategicamente uma nova série de pensamentos. De onde vamos pegar esses novos pensamentos? Aqui vai uma dica. Com certeza não será em postagens de redes sociais, nem da nossa lista de músicas favoritas, nem de uma ligação para um amigo que quer saber sua opinião. Para acabar com as mentiras e substituí-las pela verdade, precisamos olhar para a palavra de Deus. Lembre-se que ela é uma arma que Deus nos dá para a batalha que estamos lutando. Sua verdade pode nos libertar, e iremos escolher versículos específicos para criar uma nova via neural, que se aplica diretamente com o nosso problema. Usando a palavra, criaremos uma escavação da verdade. Para isso funcionar, precisamos de mais do que simplesmente conhecer a palavra de Deus. Precisamos internizá-las. O autor de Salmo 119 entendia muito bem disso, quando ele escreve: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Foi o que Jesus fez. Ele tinha versículos memorizados e os aplicou diretamente nas tentações que ele enfrentou. Quando Satanás tentou Jesus, ele não tinha como pegar o seu iPhone, abrir o aplicativo da Bíblia e usar um versículo que pudesse ajudar. Ele já havia internizado verdades da palavra de Deus que criaram uma via neural útil em sua mente. Quando foi tentado, Jesus seguiu essa via, que o levou à obediência e à liberdade. É o que precisamos fazer. Portanto, vejamos como outra ferramenta pode nos capacitar a vencer os padrões nocivos e úteis que têm nos mantido cativos ao longo da vida que Deus planejou que vivêssemos. A segunda ferramenta para mudar o seu pensamento é o princípio da reconexão. Reconecte o seu cérebro. Renove a sua mente. Anteriormente, compartilhei sobre o meu rastro mental na área das finanças. Qualquer gatilho sobre dinheiro me leva ao medo e a pensamentos de como não tenho o suficiente, e a minha necessidade de criar uma segurança. Quando eu lido com o gatilho do dinheiro, eu fico preso a um rastro. É assim que meu cérebro funciona. Então, preciso criar uma escavação da verdade. A boa notícia é que a Bíblia tem uma palavra para todos os nossos problemas. A palavra de Deus nos dá a verdade que nos capacita a romper com antigos rastros de destruição e a partir para uma direção de um novo caminho que nos leva à vida. O que a Bíblia diz que se aplica diretamente aos meus medos e problemas a respeito do dinheiro. Aqui estão alguns dos meus versículos. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4:12. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A partir deles, eu crio o que chamo de minha declaração. O que declaro ser verdade na minha batalha contra as mentiras nas quais acredito. O objetivo da declaração é que ela se torne minha nova via neural, minha escavação intencional da verdade. Aqui está minha declaração baseada na palavra de Deus. O dinheiro não é e nunca será um problema para mim.
Meu Deus é um provedor abundante que supre todas as necessidades. Porque sou abençoado, sempre serei uma bênção. Eu serei um pioneiro em atos irracionais de generosidade, pois sei que há muita felicidade em dar do que em receber. Esta é apenas uma das minhas declarações, que fala diretamente a um problema que tem me atormentado por anos. Essas afirmações criam um novo caminho, levando-me a uma vida de paz e generosidade. Qual a nova via neural que você precisa criar? Isso depende da sua antiga via? Voltemos a alguns dos exemplos passados. Nos seus rastros antigos, talvez o seu paradigma fosse: se estiver zangado, ou triste, ou magoado, então coma algo. Então busque versículos bíblicos sobre comida e alimentação. E sobre o que fazer quando estiver com dificuldade. Agora, toda vez que você estiver magoado, zangado ou triste, proclame a sua declaração em oração, com confiança inspirada em Jesus. Você pode declarar: quando estou sob estresse ou aflição, recorro a Deus e não à comida. Eu vou a Jesus porque Ele é realmente o que preciso. Ele é a minha força, minha fortaleza e o meu refúgio. No seu rastro mental antigo, você se enxergava como uma vítima que nunca poderia vencer. Você acredita que as pessoas queriam o seu mal, queriam magoar e decepcionar você. Então, crie uma escavação da verdade usando versículos encontrados em Romanos 8. A sua declaração pode ser assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o meu bem. Eu sou mais que vencedor em Jesus, aquele que me ama e me dá forças. Se o seu antigo rastro mental te levava a comprar coisas fora do seu orçamento, racionalizando que você merece e não deve se privar de coisas boas, então agora crie uma nova escavação da verdade com a palavra de Deus, dizendo: eu não sou as coisas que possuo, sou quem Deus diz quem eu sou. Ele diz que eu sou abençoado, pleno e chamado para fazer a diferença. O meu Deus já me deu tudo o que preciso para viver uma vida santa. Sou contente e cheio de alegria porque Ele é suficiente. Talvez você tenha lutado contra a luxúria por anos. Quando está online, na academia, em qualquer lugar, seus olhos e pensamentos vão a lugares aonde não deveriam ir. Então, declare esta verdade sobre você: a luxúria não me domina. Deus já me redimiu dos meus pensamentos puros, e eu não terei de olhar da luxúria, pois fiz uma aliança entre os meus olhos e Deus, aquele que me fortalece. Deus é fiel, quando eu for tentado, ele sempre proverá um escape. Escreva suas declarações como se já fosse verdade, e tome posse delas, mesmo que você ainda não creia totalmente. A cada nova declaração, estamos tomando posse da nossa vitória em Cristo. E precisamos criar uma via neural que afirme a nossa capacidade de demolir a fortaleza e vencer a batalha. Continue renovando sua mente com a verdade de Deus, e ela se tornará uma verdade para você. Exercício 5. Fazendo escavações da verdade. Nesse capítulo, mergulhamos ainda mais fundo no que significa meditar na palavra de Deus e converter princípios bíblicos em declarações para a vida inteira. Eu quero te dar outra oportunidade de orar e pedir a Deus por escavações da verdade e declarações para remover as mentiras nas quais você tem acreditado. Eu lhe mostrei as minhas declarações, que tenho usado há anos e continuo a usar. Agora, foque nas suas. Vá profundo nas suas escavações de verdade, permitindo que Deus renove sua mente e transforme sua vida. Lembre-se, escreva, confesse, até acreditar. Capítulo 6. Ruminação e renovo. Já irei me desculpar com antecedência, pois estou prestes a enojar você. Porém, prometo que é necessário para o seu próprio bem. Em Josué 1:8, Salmos 1:2 e em pelo menos 6 outras passagens do livro de Salmos, Deus nos diz para ruminar. A palavra meditar nesses versículos é igual à palavra ruminar. Mas o que significa? Ruminar é o que as vacas fazem com seu alimento mal digerido. Desculpe, é aqui que a coisa começa a ficar estranha.
As vacas enchem a boca de grama, mastigam, mastigam, engolem, depois traz de volta para a boca. Mastiga de novo e engole de novo. Depois trazem de volta para a boca. Mastiga mais, engole mais uma vez, depois traz de volta para a boca novamente. Mastigam e engolem de novo. Elas fazem isso várias vezes. Isso é o que significa ruminar. Esta é a ideia exata por trás da palavra meditar. Meditar é focar o pensamento, em nosso caso, em um versículo ou em uma declaração baseada na palavra de Deus. Mastigá-lo, engoli-lo, trazê-lo de volta à mente e mastigá-lo mais um pouco. Depois, engolimos novamente e o trazemos de volta à mente e mastigamos mais. Fazemos isso repetidamente. Não estamos falando sobre ler a Bíblia casualmente, mas sim sobre ingerir muitas vezes cada palavra, seu significado e seu contexto. Mas por quê? Bem, por que vacas ruminam seu alimento? Porque isso permite que extraiam a quantidade máxima de nutrientes que a grama tem. Porque meditamos, na verdade, no amor e nas grandes obras de Deus. Uma razão é porque isso nos permite extrair a quantidade máxima de nutrição espiritual dos nossos pensamentos corretos. A outra razão é a repetição é o que causa os rastros. O mesmo é válido para os nossos rastros mentais. Quer saber de algo fascinante? Pesquisas provam que cada vez mais a forma de fazer algo, acreditar em uma mentira, é simplesmente repetindo a mentira. Psicólogos chamam isso de efeito ilusório da verdade e tem sido chamado de uma falha na psique humana. A razão pela qual somos tão propensos a acreditar em algo que ouvimos repetidamente é que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Nossa incapacidade de engajar mais na nossa capacidade cerebral nos impede de distinguir a verdade da inverdade. Exceto que, adivinha, nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Isso é mentira. Mais uma mentira em que a maioria das pessoas acredita. Porque tem sido algo dito repetidamente. Assim como dizem que a vitamina C pode ajudar a prevenir ou curar um resfriado. Não, ela não pode. As pessoas simplesmente dizem que pode. E como tem sido dito bastante, as pessoas acreditam. Afinal, a repetição é a causa dos rastros. É por isso que o nosso inimigo espiritual tem sussurrado as mesmas mentiras para nós repetidamente, durante toda a nossa vida. Ele sabe que quanto mais pensamos sobre algo, mais propenso somos a acreditar naquilo, e mais provável é que a mentira se torne um rastro profundo ao qual ficamos presos. Você já notou que o diabo sussurra as mesmas mentiras para você? Ele está simplesmente sendo repetitivo e nada criativo. Se ele fosse criativo, hoje ele tentaria você a brigar com seu cônjuge e amanhã com seu carteiro. Porém, meu palpite é que seja sempre com seu cônjuge. E você não deve nem saber quem entrega suas correspondências. Se Satanás fosse criativo, hoje ele lhe diria que a sua aparência não é bonita o bastante, e amanhã que você não transpira o bastante. No entanto, eu aposto que você nunca temeu a falta de capacidade de suar. Ele é muito repetitivo e sabe que se ele disser muitas mentiras várias vezes, você vai acreditar. Mas então, como vencer as suas mentiras? Como substituir os rastros antigos por um novo caminho? A resposta é simples: repetição. Você irá escrever, pensar e confessar até acreditar. Falar suas declarações apenas uma vez não irá causar nada. Você tem ouvido mentiras vez após vez, e agora precisa dizer a verdade a si mesmo, vez após vez. Medite, mastigue, rumine, engula e repita. Como Napoleão Hill disse, qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente através da repetição de pensamentos. A repetição é o que criou rastros antigos, a repetição é o que irá criar uma nova escavação. Escreva, pense, confesse até acreditar. Faça isso o mais cedo possível a cada manhã. O que estamos pensando agora
é o que iremos pensar a seguir. Portanto, aquilo que você pensa pela manhã é a primeira peça do dominó a cair, impactando os seus pensamentos pelo resto do dia. O que isso significa? Significa que você deve iniciar o seu dia com a palavra de Deus, fazendo escavações da verdade e encontrando as suas declarações. Depois, escreva-as, pense nelas e confesse-as até acreditar. Especialistas em linguística dizem que uma nova palavra é inventada a cada 98 minutos. Isso pode parecer que estamos ganhando um monte de novas palavras, mas ainda há palavras necessárias que não foram inventadas, a não ser por mim. Hoje, as pessoas muitas vezes trabalham em um escritório móvel. Quando você liga e pergunta onde estão, elas respondem: Bem, estou bem no meu escritório, mas meu escritório é uma cafeteria. 2 cafezinhos por dia sai mais barato do que um aluguel. Então, vamos simplesmente inventar uma palavra. Escrimóvel. Escrimóvel é o seu novo escritório móvel. Você provavelmente tem um amigo que não desgruda do celular. Vamos chamar esse tipo de pessoa de Cellgrudes. Viu? Acabei de inventar uma palavra em menos de 98 minutos. Aqui está um novo verbo: alexar. Alexar é pegar informação com Alexa. Quando você pergunta, Alexa, como está o tempo? Você está alexando. Talvez você precise de algumas novas palavras, mas a palavra que eu quero que você entenda agora é uma palavra de verdade. Automaticidade. Sim, automaticidade é a habilidade de fazer coisas sem pensar no que está fazendo. É quando a repetição permite que uma ação se torne inconsciente e automática. Ao tomar banho, você não se pergunta: qual parte do meu corpo eu devo lavar primeiro? Como lavar meu cabelo? Há tantas coisas para pensar. Não, você entra no banheiro e faz tudo o que tem que fazer sem pensar. Enquanto uma parte do seu cérebro está cuidando de lavar você, a outra parte está pensando no dia que está iniciando ou no dia em que está acabando. Isso é ter automaticidade. Porém, a automaticidade também é a razão pela qual você continua fazendo coisas que não quer fazer. A repetição faz com que coisas negativas e nocivas se tornem automáticas. O objetivo da meditação na palavra de Deus e em nossas declarações é a automaticidade. Nós queremos cair em uma escovação nova, que nos levará aos pensamentos e ações corretos. Automaticamente, o ditado antigo diz: cuidado com os seus pensamentos. Eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, elas se tornam suas ações. Cuidado com suas ações, elas se tornam seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Cuidado com o caráter, ele se torna o seu destino. A jornada para o seu destino começa com seus pensamentos. Os pensamentos corretos levam a uma vida correta automaticamente. Zig Ziglar disse: a repetição é a mãe da aprendizagem e o pai da ação, o que a torna a arquiteta de conquista. Declarando a vitória. Como alguém que lutava contra o medo em relação ao dinheiro e às finanças, eu sempre ficava muito estressado na época de declarar o imposto de renda. Será que receberíamos restituição? Jesus querido, restitui-nos. Ou será que teríamos que pagar? Jesus querido, não nos deixe ter que pagar. Certo ano, nosso contador disse que, algumas semanas de antecedência, era bem provável que recebêssemos uma pequena restituição. Uma semana depois, ele percebeu que havia cometido um erro significante. Na verdade, ficaríamos devendo alguns milhares de dólares. Não, não era o fim do mundo. Tínhamos dinheiro suficiente na poupança para fazer o pagamento. Não impactou tanto na nossa vida, mas me levou a uma avalanche mental. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia conversar sobre o assunto com a minha família. Às 2 da manhã, eu estava deitado na cama completamente acordado. Estava assustado, mas algo a mais estava acontecendo. Pela primeira vez na vida, senti-me sendo puxado para outra direção, a direção certa. Era como se eu estivesse sendo tentado a confiar em Deus e a crer que ia ficar tudo bem, apesar daquele susto financeiro. Eu orei. Eu disse: Deus, o que eu faço? Senti que ele me direcionou a levantar-me da cama.
Então, me levantei, acendi a luz, peguei um livro na prateleira chamado Fox Book of Martyrs, que é uma compilação de histórias sobre homens e mulheres de Deus incríveis que tiveram mortes torturantes, simplesmente porque eram seguidores de Jesus. Eu li cada uma das histórias, uma após outra, sobre o verdadeiro sofrimento pelo nome de Cristo. E enquanto eu lia os versículos bíblicos que eu tinha memorizado, vinha à minha mente as declarações que eu havia repetido tantas vezes e começaram a ecoar dentro da minha mente. De repente, minha ansiedade temporária a respeito do imposto de renda simplesmente desapareceu. Eu percebi, de um modo visceral, o que eu já sabia na minha cabeça, que a minha segurança não está no dinheiro, mas está em Deus. Mais dinheiro não me dá mais paz. Só que ter mais confiança em Deus, sim. É exatamente o que aconteceu enquanto eu me sentava ali lendo aquele livro. Fiquei transbordando de paz. Percebi que não havia alcançado a automaticidade ainda, mas que havia criado um novo caminho, uma nova via neural, uma escavação da verdade que estava passando pelo meu processo de pensamento a respeito do dinheiro. Agora, anos depois, eu posso dizer sinceramente que gatilhos já não me afetam mais, como me afetavam por muitos anos. Então, em vez de focar em economizar mais dinheiro, sou consumido por doar mais. Não me entenda mal. Claro que ainda há outras coisas em mim sendo ajustadas. Porém, sou grato por poder dizer que a minha fé é maior do que meus temores financeiros. A minha declaração não consiste mais em palavras em um papel. Essas palavras são minhas agora. A verdade de Deus está no meu coração. Não é apenas algo que eu leio, mas algo que eu vivo. Isso pode acontecer com você também. Permita que Deus o ajude a reconectar seu cérebro e renovar a sua mente. E isso mudará o seu pensamento e a sua vida. Exercício número 6: aprendendo a ruminar. O exercício de hoje é bem direto. Escolha um versículo ou uma passagem, possivelmente algo no qual você tenha encontrado uma verdade do exercício 5, e pratique meditar e ruminar, assim como eu te ensinei neste capítulo. Algumas sugestões que podem ajudar você nesse processo são: primeiro, olhar atentamente para cada palavra, uma de cada vez. Não faça presunções, nem pule nenhuma palavra. Cada uma é importante para o significado geral que formarão para você. 2. Digite a sua referência bíblica no seu navegador de busca e procure por comentários bíblicos online. 3. Peça a Deus, o autor da palavra, que fale ao seu coração sobre qualquer coisa específica que ele queira dizer a você, através do versículo ou da passagem escolhida. Se você ouviu até aqui, deixe o seu like, deixe um comentário para me ajudar, se inscreva no canal se você não for inscrito e até o próximo capítulo.